Bem, esse é o nosso último vídeo aqui do nosso curso, ok? Basicamente aqui o que eu vou fazer é mostrar uma análise que eu estou fazendo do livro O Brasil é Bom, do Bernardo perdão, O Brasil é Bom, do André Santana. O Bernardo Carvalho foi no vídeo anterior, né? Que eu inclusive pensei que ia ser um vídeo mais curto, já vi que não foi, acabei falando muito. Então, nesse vídeo o que nós vamos fazer basicamente é demonstrar uma análise do Brasil é Bom, um livro de 2014, do André Santana, e concluir o curso, ok? Bem, basicamente a ideia de análise desse livro é abordar ele como um diálogo social, como uma forma de ação na sociedade, justamente como eu apresentei 2 vídeos antes, quando eu estava apresentando minha abordagem, né? E já demonstrei como eu fiz isso a partir do livro Reprodução do Bernardo Carvalho. Agora vamos fazer essa análise aqui do livro do André Santana, que se chama O Brasil é Bom, um livro de 2014, ok? Bom, eu vou fazer essa análise em 4 partes, ok? Vou tratar de explicar como eu analiso esse livro, como eu abordo esse livro a partir de uma ideia de diálogo e de ação social. Eu vou fazer isso em 4 partes. Primeiro, assim como eu fiz com o Bernardo Carvalho, né? Eu vou tratar de apresentar o André Santana no seu lugar de fala, o seu lugar de enunciação, ok? Qual é o lugar que o André Santana ocupa na sociedade. Depois eu vou falar da textualidade da obra, né? Que eu fiz também com o Bernardo Carvalho, né? Quais são os recursos narrativos que o André Santana usa no seu livro. Num terceiro momento, perdão, num terceiro momento eu vou falar da historicidade dessa obra, né? A partir da questão de experiência, expectativa, que são 2 conceitos do Koselleck. E no final, para fechar essa análise, eu vou falar das orientações político-ideológicas do André Santana e das suas finalidades ao publicar esse livro, ok? Então vamos lá, vamos começar pela questão do lugar de enunciação do André Santana. Bem, o André Santana, ele é um publicitário e músico também. Ele trabalha com música. Atualmente ele tem trabalhado também com teatro, também como ator e roteirista de teatro. Roteirista, bom, dramaturgo, não? Mas basicamente ele ganha vida, né? O ganha-pão dele é ser publicitário, trabalhando numa agência de publicidade, ok? E ele tem uma coisa muito particular que já desde sempre coloca ele num lugar de enunciação muito privilegiado, que é o fato de ele ser filho do Sérgio Santana. Bom, o Sérgio Santana é um escritor conhecido já desde os anos 80. Ganhou algumas vezes o prêmio Jabuti, é o mesmo prêmio que eu tinha comentado antes, que o Bernardo Carvalho ganhou, não? Ele ganhou várias vezes o prêmio Jabuti. Ele é considerado um dos contistas mais importantes recentes do Brasil. Ok? Ele faleceu recentemente, faleceu no ano passado, vítima de Covid, justamente. Então, o André Santana é filho desse escritor já reconhecido, já renomado, vencedor de vários prêmios e tal. Então, desde que ele nasce, ele já tem esse lugar assim que ele pode ocupar se ele decidir trabalhar com isso. Enfim, ele não decidiu trabalhar com isso, basicamente. O que o André Santana se dedica profissionalmente à publicidade, mas ele escreve literatura também, né? Quando eu digo literatura, estou falando num sentido mais amplo, não estou falando na ideia de ficção e não ficção. Tem um texto bem interessante sobre essa questão de ficção e não ficção, que já se mesclaram as duas, né? Já é difícil nós estabelecermos um recorte entre ficção e não ficção, que é um livro da Josefina Ludmer, uma crítica argentina. O texto se chama Literaturas Pós-Autônomas, está em espanhol. É um texto curtinho de 4 páginas, eu vou colocar na bibliografia aí para vocês darem uma olhada se vocês se interessam. Bom, então, trabalhando um pouco essa ideia da Josefina Ludmer, justamente, é um pouco essa ideia de que o que nós antes entendíamos como ficção também é escrito como não ficção. É uma forma de atuação na sociedade, produz um efeito, causa um impacto social. Então, ou seja, já tem
coisas aí, ações políticas. Então, nessa ideia de ficção, é por aí que eu estou trabalhando, o que a Josefina Ludmer chama de ficção pós-autônoma, ok? O texto vai estar aí nas referências. Bem, então, voltando ao lugar de enunciação do André Santana, então ele é filho do Sérgio Santana, né? O Sérgio Santana, obviamente, ajudou ele a entrar no mercado literário, né? Tá no meio, sem dúvida, e basicamente por aí ele já se posicionou muito bem. Bom, o primeiro livro do André Santana saiu em 1998 e se chama Amor. É um livro que se chama Amor, que não tem realmente nada de amor, assim. É um livro bastante curioso, que parece que o narrador é uma pessoa completamente perdida à frente à televisão, vendo uma quantidade de imagens, assim, um torvelinho de imagens que geram um caos na cabeça da pessoa, e a pessoa só está falando desse conjunto de imagens. É um livraço. Para mim, é o melhor livro do André Santana. Mas, enfim, todos os outros são muito bons e são livros muito agressivos, na verdade, os livros do André Santana. E isso é uma coisa que me interessa. Bom, então o André Santana publicou Amor em 1998, já nos últimos anos do século XX, hein? E foi publicado por uma editora pequena de Minas Gerais, se chama Edições do Bolso, que é do... como se chama o escritor? Sebastião Nunes. É uma editora pequena, amadora, do Sebastião Nunes, e foram feitos só 500 exemplares, 500 exemplares foram pagos pelo próprio André Santana, mas a questão de que é um livrinho pequeno, acho que não tem 100 páginas, tem umas 80 páginas mais ou menos. Eu só tenho digital, não tenho livro impresso, então não sei. Eu tive esse livro impresso, mas acabou ficando no Brasil. Uma vez que ele publica esse livro, esses 500 exemplares, tiragem minúscula, muitos livros no Brasil são publicados assim, a ideia é que esse livro parece que vai desaparecer, não, 500 exemplares. O que vai fazer com isso? Mas a questão é, lembremos, o André Santana é filho do Sérgio Santana. Acontece que o Serjão, o pai dele, tem contatos no meio literário, é uma coisa meio óbvia. E a partir desses contatos, o André Santana começa a difundir esse livro entre essas pessoas grandes, esses contatos do pai dele, que já é famoso. E esse livro causa um impacto muito grande, na verdade. Parece uma coisa meio, como eu vou dizer, parece irrelevante, mas não. Esses 500 exemplares, um exemplar chega na mão, por exemplo, do Bernardo Carvalho, que eu discuti no texto anterior. E o Bernardo Carvalho, nesse momento, já tinha a sua coluna no jornal Folha de São Paulo. Ele escreve justamente sobre o amor, faz uma crítica positiva, uma resenha e tal. Isso faz que as pessoas olhem pro livro já com outra cara, não? Outra pessoa que foi impactada por esse livro, pelo amor, foi a Flora Suskind. A Flora Suskind é uma das críticas mais importantes do Brasil, desde que ela publicou o livro dela, que se chama... Como se chama o livro da Flora Suskind? Não lembro agora, realmente não lembro. Mas enfim, desde que ela publicou a tese de doutorado dela, que é sobre o naturalismo no Brasil, ela se tornou uma pessoa bastante conhecida, porque é realmente um texto muito provocativo, muito bom, e ela é uma das críticas mais importantes do Brasil na atualidade, as mais reconhecidas. Então, essas duas pessoas, o Bernardo Carvalho e a Flora Suskind, levantaram aí o André Santana a categoria de escritor. Ele mesmo diz que passou a se interpretar ele mesmo como escritor a partir disso, a partir de que as pessoas começaram a ler sua obra e dizer, você é um escritor. E ele diz que, inclusive, depois ele começou a pensar justamente nesse público-alvo, os escritores, as pessoas que já tinham reconhecido sua obra, que já tinham gostado dos livros dele. Então, vejam, já temos um público específico, já temos a ideia de diálogo, sabe? Um escritor que está vivendo numa sociedade, escreve algo sobre essa sociedade, alguém dessa sociedade lê o livro e produz uma resposta, que é justamente essas resenhas, esses textos, tem uma recepção aí. Okay? Então, vejam as etapas do diálogo, voltando ao conceito do Bakhtin. Então, a partir daí, ele já tem um lugar muito particular, assim, ele é um escritor polêmico, digamos,
assim, é muito polêmico. Vou ler daqui a pouco uns fragmentos aqui do texto dele, vocês vão ver como ele é polêmico. O próximo livro do André Santana foi um livro que se chamou Sexo, que saiu já em 99, um ano depois do primeiro, também teve um sucesso tremendo e tal. E depois disso ele foi difundido em 2 livros digamos, de divulgação, de difusão nacional, assim, okay? Que foi Os Transgressores e o Geração 90. São 2 livros, um que é do Nelson de Oliveira e o outro que é do... não lembro, enfim. São 2 livros organizados por importantes escritores e críticos literários aí, que deram uma difusão para os escritores, ok? Então, a partir disso, ele já ganhou um lugar na literatura brasileira, ok? André Santana é um escritor. E o que chamou a atenção nesse primeiro momento foi justamente a linguagem que ele usava, né? Basicamente, é uma linguagem muito irônica, muito crua, agressiva. É uma linguagem que parodia o discurso popular. Faz uma paródia muito forte, assim. É bravo, ok? Então, basicamente, é por aí. Bom, pensem que essa linguagem é recebida pela crítica, assim, pensar justamente as pessoas desse meio, não? Do meio acadêmico, do meio intelectual, dos escritores, o meio acadêmico, que é representado na Flora Susskind, o meio dos escritores, pelo Bernardo Carvalho. Então, ele já chega, assim, com o pé na porta, com sangue no olho, já impactando essas pessoas. Então vejam que ele já tem um lugar desde logo, desde o começo, assim, já consegue esse lugar, obviamente com o apoio do pai dele. Então vejam, com essa, digamos, com todo esse apoio, o apoio do pai, o apoio das instituições e tudo isso, ele foi recebido já desde cara, assim, desde o começo, desse modo, como um escritor importante e polêmico, ok? Bom, então, a partir disso, a partir dessa coisa, ele já participa de um diálogo sociocultural, já está nesse meio, causando impacto, já causando um frisson, assim, ok? Ultrapassando a ideia do texto em si. Então, o texto dele já é parte, já é um fragmento de um diálogo, de um discurso coletivo com esse meio literário, com os escritores, com os intelectuais, ok? Então, passemos ao segundo ponto da minha análise. Bom, então nesse segundo ponto, essa segunda abordagem, segundo recorte que eu quero dar para o livro é a questão da textualidade. Quais são os recursos narrativos que usa o nosso amigo André Santana? Ok? Bom, André Santana ele tem um texto muito particular, como eu tinha comentado, que é esse texto agressivo. E basicamente é um texto de reproduzir discurso social popular. Ele diz, assim, em entrevistas e assim, em conversas, ele diz basicamente que a intenção dele é escrever como fala um taxista, ou seja, uma linguagem popular. Inclusive tem vários como erros de português, digamos assim, um português formal. Ele trata de simular isso aí, ele mistura, por exemplo, o português, o plural com o singular, que é uma coisa muito particular do português, não dizer, por exemplo, não dizer nós vamos, nós vai. Isso é uma classe de coisa que o André Santana faz. Ele faz frases muito curtas e, assim, frases curtas e grossas, que quer dizer uma coisa e diz em 3 palavras. Frase de 3 palavras, assim, eu não quero, eu não sou, eu sou brasileiro, por exemplo. Ok? Ele faz essa classe de coisa. E isso, obviamente, vem da publicidade, não? Ele foi treinado para escrever como publicitário. Então ele usa essa linguagem publicitária assim, mas não no sentido de convencer o leitor, ao contrário, de convencer o leitor de algo que não está aí, de inverter essa coisa. Ele usa com um sentido irônico, ok? Mas, na verdade, ele usa essa linguagem justamente com a mesma ideia que o Bernardo Carvalho, que recebeu seus livros muito bem, lembrem disso, ok? Então, vejam, é um diálogo com o Bernardo Carvalho diretamente. O Bernardo Carvalho leu o André Santana e a obra que o Bernardo Carvalho produziu em 2013 tem um diálogo direto, também são personagens, assim, atualmente fascistas. Eu não gostaria de usar esse termo, acho que não é por aí.
Não vou discutir se é fascista ou se não é fascista, mas são personagens intolerantes dizendo um discurso agressivo e absurdo, tentando te convencer de qualquer jeito, defendendo o seu ponto de vista. Então é por aí, sabe? Mas assim, eles exploram tanto o Bernardo Carvalho como o André Santana exploram tanto essa linguagem que ela fica vazia, ela mostra que não tem nenhuma possibilidade de ser verdadeira. Então essa é uma coisa particular do André Santana, ok? Isso é uma coisa que ele usa em todos os seus livros, todos. Muitos críticos dizem que ele escreve como se os seus personagens fossem máquinas que reproduzem ideias vazias. Basicamente é por aí, assim, tá repetindo obviedades. É por aí que está o livro do André Santana, os livros, na verdade. Bom, falando especificamente do Brasil é Bom, esse livro está dividido em 3 partes, não está dividido assim, não, é uma divisão subjetiva, não é uma divisão objetiva, como o do Bernardo Carvalho, que tem capítulos. Não, o livro do André Santana são, digamos assim, foi categorizado como contos, são pequenos relatos, né? Até é difícil dizer que são contos, são pequenos relatos, narrativas curtas, são várias, não sei quantas são no total, são como 22, 23 contos no total. E a primeira parte do livro são 17 dessas narrativas curtas, quase todas escritas em monólogos desses personagens intolerantes que eu comento com vocês. Essa é a primeira parte. Ok? A segunda parte é uma única narrativa, ok? Que se chama Lodaçal. E a terceira parte são quatro narrativas autoficcionais, em que o próprio André Santana entra como personagem ficcional aí, e assim termina o livro. Então são essas 3 partes, ok? Na primeira parte, nós encontramos então essas 17 narrativas curtas de personagens intolerantes defendendo um ponto de vista, falando absurdos, ok? Um montão de absurdos e muito grosseiros, assim, defendendo um montão de sentido comum, de lugar comum, de absurdo, de obviedade, que o leitor lê e é ridículo, na verdade. Você lê e tudo isso é ridículo. Ou seja, você logo rejeita esses personagens, você não se identifica com eles. Essa é a grande questão. Okay? Eu vou ler um fragmento aqui de um dos contos que se chama O Futuro Vai Ser Bom. Ok? Justamente esses primeiros contos aí. Aqui, basicamente, o que nós temos é um pastor numa igreja, não sei qual igreja, não especifica nem nada, né? Os contos são só isso, os personagens falando. Então, nós temos aqui um pastor que está tentando convencer os fiéis a dar o dinheiro deles para a igreja, para que eles sejam salvados quando morrerem. Basicamente é isso, ok? Vamos lá, eu vou ler aqui um fragmento para vocês. Vai ser bom o futuro. Sim, e também a nível internacional. Basta que todos juntos, de mãos dadas, unidos num só ideal, façamos a nossa parte e assim possamos construir um mundo melhor para os nossos filhos e netos no futuro. Cabe a cada um de nós, a nível internacional, fiscalizar com responsabilidade aqueles que estão ao seu redor, aqueles estrangeiros que vêm para o seu país roubar os empregos, essas mulheres que confundem liberdade com libertinagem e usam saia muito curta. Esses livros que dão para as crianças nas escolas, com imagens inadequadas de índio pelado. Esses caras que fumam cigarro e desrespeitam o direito do próximo que não quer sentir o cheiro de cigarro. O direito de um acaba quando começa o direito do outro. E vamos mudar de assunto, que esses papos de guerra a nível internacional, que no Brasil não tem guerra. É muito negativo e a gente tem que pensar tudo positivo o tempo todo, ainda mais quando o futuro está chegando e uma nova era de paz está nascendo. Então vejam a quantidade de absurdos que esse personagem acaba evocando aí, ok? Então vejam essa coisa de junta guerra, igreja, paz, os livros didáticos que dão para as crianças, que os índios estão pelados, que a pessoa que fuma e desrespeita o seu direito. Então essa verborragia bem louca, igual o caso do Bernardo Carvalho, que lembrem que leu os livros do André Santana. Então estão em diálogo, estão realmente em diálogo. Um diálogo direto, inclusive. Ok? Então, é por aí a questão desses primeiros textos. Basicamente, então, essa primeira parte são esses monólogos intolerantes de personagens, defendendo um ponto de vista grosseiro, um ponto de vista
com uma visão de mundo curta, que rejeita a pluralidade. Basicamente é por aí. O mundo tem que ser como eles dizem e se acabou. Então é por aí que funciona essa primeira parte, os 17 contos curtos. Curiosamente, o último desses 17 é uma narração feita por Jesus Cristo. Então, e Jesus, basicamente o que Jesus observa é justamente esses personagens intolerantes. Jesus tá puto da vida, tá revoltado, né? Como se diz aqui no México, tá encabronado. Ele tá puto da vida e diz, sabem o que? Vocês não são a civilização que eu queria, vocês são uma cambada de pessoas odiosas, nojentos, asquerosos, pessoas que só odeiam, não sabem respeitar o próximo, a pluralidade. Então o que eu vou fazer é acabar o mundo, que se acabe o mundo, bum, e assim termina a primeira parte, com esse juízo final, digamos. E é justamente assim que se chama esse último conto, o juízo final. O segundo bloco desse livro, digamos a segunda parte, é uma única narração, é a mais longa do livro, um quarto do livro, umas 40 páginas mais ou menos, que se chama Lodaçal. E bom, nesse livro, nesse conto largo aí, Lodaçal, o que nós temos é uma intertextualidade com a música do Chico Buarque que se chama Brejo da Cruz. Bom, no Brejo da Cruz, na música do Chico Buarque, basicamente as crianças tinham tanta fome, tinha tanta miséria que as crianças só comiam luz, se alimentavam de luz. E é essa a premissa do Lodaçal do André Santana. Um lugar em extrema miséria. Ele descreve esse lugar, esse Brejo da Cruz, como um lugar onde só existe uma cancha de futebol, um campo de futebol aí, com 4 ou 5 casas, e no meio tem uma cruz. É por isso que se chama Brejo da Cruz, e chove todo o tempo, por isso é um brejo. Então, é isso. E os protagonistas dessa narração são dois meninos, duas crianças aí, que se chamam Chiquinho e Toninho. Os dois são tão acostumados a sentir fome, que eles a não comer, na verdade, que eles já não sentem fome. Eles preferem ficar fumando maconha, que eles encontram plantada, solta, eles fumam maconha, preferem ficar fumando maconha e imaginando um futuro que eles nunca vão viver. Basicamente é essa toda a narração. E esse futuro é uma desgraça, uma miséria absurda. Assim. Eu vou ler um pequeno fragmento para vocês desse conto, Lodaçal, ok? O Toninho nunca tinha visto uma televisão naquela vida que o Toninho não vivia. Naquela vida que não havia. Mas o Toninho estava vendo televisão. Televisão colorida, TV a cabo, digital, som estéreo, um jogo de futebol em um campo com círculo central. Um campo de grama. E o Toninho nunca tinha visto grama. Nunca tinha visto futebol. E o Toninho via ele lá, o Toninho, correndo com a bola que ele não sabia como era. O Toninho, tão primitivo, indo para o gol com a bola. Era o Toninho correndo com a bola. Que ele, o Toninho, não sabia o que era. Correndo para o gol que ele, o Toninho, não sabia o que era. Na televisão que ele, o Toninho, não sabia o que era. O Toninho sentindo uma vida interior, a maior loucura. Então, basicamente, aqui nós temos um exemplo muito claro do que é essa coisa do André Santana, essa repetição, as frases curtas, essa coisa meio sem sentido. Então, nós estamos falando dessa classe de linguagem. E nessa narração, os meninos vão imaginando, esses dois meninos, o Chiquinho e o Toninho, vão imaginando um futuro possível para eles. E nesse futuro, eles saem do Brejo da Cruz e vão ver na cidade. Não sei qual cidade é, uma grande cidade, uma grande capital. Chegando nessa grande cidade, eles crescem, tudo isso, mas eles projetam vários futuros, não é um, não sei, 10 possibilidades, por exemplo, de futuro. E em todas essas 10 possibilidades, eles estão fodidos. Assim. O conto termina com eles buscando comida entre excrementos humanos, assim, fraldas usadas, essa classe de coisas, e eles comem isso para sobreviver. E até que chega um policial e mata os dois de uma maneira violenta, esmaga a cabeça deles com a bota, pisa na cabeça deles até esmagar, e esse é o futuro que eles projetam, para vocês terem uma ideia da classe de futuro que tem esses meninos. E assim termina esse conto Lodaçal, que é o maior do livro. Então, aí nós temos essa coisa brutal, assim, essa falta de perspectiva dele, a falta de futuro
desses meninos que estão só fumando maconha e imaginando a desgraça que vai ser a vida deles. Bom, então nós vamos para a terceira parte do livro, que é a parte autoficcional, que aí o André Santana apresenta 4 contos, né, 4 narrações curtas a partir da sua própria perspectiva, ok? A partir da perspectiva do André Santana como um personagem ficcional. Ok, a partir daí, então, ele toma suas próprias experiências dele, André Santana, escritor, uma pessoa que existe, uma pessoa empírica, ele toma essas experiências e essas experiências vão servir para o seu narrador. Esse narrador, que é um André ficcional, que ao mesmo tempo que é o André Santana, senão esse personagem André, ele também é o Glauber Rocha, o cineasta famoso do movimento do cinema novo, e ele também é o George Harrison, o baixista dos Beatles. Então, ao mesmo tempo, esse personagem é um personagem plural. Ele é o André, que é o Glauber Rocha, que é o George Harrison. Ao mesmo tempo, esse único personagem autoficcional é 3. Então vejam a relação que ele faz entre o ficcional, o não ficcional, essa questão de tomar esses personagens, esses ídolos, sabe, para ele mesmo, para construir uma personalidade, um personagem aí que desejava justamente ser esses dois, eram os ídolos dele, entre vários outros que ele cita, jogadores de futebol e tal. Então ele toma tudo isso aí e basicamente a partir desses ídolos ele vai construir a sua narração de como ele cresceu, mais ou menos um romance de formação, assim, né? Que mostra como ele passou da infância à idade adulta, como ele cresceu e quais eram as expectativas e as experiências que ele tinha para o seu futuro, para a sua vida. Então ele conta isso. Veja como são diferentes realmente os 3 blocos. O primeiro, os personagens intolerantes. O segundo, o Toninho e o Chiquinho, imaginando esse futuro que não vai chegar, que eles vão ser assassinados de algum modo. E o terceiro, as expectativas desse personagem, André Glauber Rocha, André Glauber e Jorge, imaginando como vai ir crescendo num passado e projetando um futuro para eles. Então vejam como são diferentes os 3 blocos. Eu já volto. Ok, então, tendo esses 3 blocos aí, vamos falar um pouco da questão da historicidade. Chegamos na terceira dimensão aqui da minha análise, que é a questão da historicidade da obra, a partir da experiência e a expectativa. O André Santana, o escritor, o personagem empírico, essa pessoa de verdade, o filho do Sérgio Santana, ele, justamente em 89, entre 89 e 90, ele foi viver na Alemanha, foi de mochilão para a Alemanha, um jovem louco, meio hippie, e justamente quando ele estava lá, ele viveu os primeiros dias quando caiu o muro de Berlim. Então ele estava na Alemanha quando aconteceu isso, ele vivenciou essa coisa, ok? E ele conta isso num dessas narrações que se chama A História da Alemanha. Mas ele não conta a história da Alemanha, ele conta a sua própria história a partir da experiência que ele teve com a história da Alemanha, justamente com esse personagem que eu comento com vocês, André Glauber George. Então ele conta a partir disso. E com essa questão, ele mostra a questão da pluralidade. Nós não somos pessoas, digamos assim, iguais a nada, somos plurais, cada pessoa tem a sua personalidade e essa personalidade é feita da soma de uma série de coisas, justamente de um diálogo, como diria Bakhtin. E a partir daí, ele acaba demonstrando nesse último bloco autoficcional dele, né, a partir dessa experiência que ele teve na Alemanha, as projeções que ele tinha para o futuro. Pensem, ele foi em 89 para lá, ok? Então, ele acaba vendo na Alemanha como o país volta a ser reintegrado. Um país que estava separado pelo Muro de Berlim, né? Que é o que o Hartog diz que é quando começa o presentismo, quando nós paramos de projetar futuro, porque nós ficamos só com o bloco capitalista, já não tem o bloco comunista, não tem essa possibilidade de futuro. Então, o Hartog diz isso. Mas para ele, pro André Santana é outra coisa. O André Santana interpreta que a partir daí, a partir dessa experiência com a Alemanha, nós temos justamente essa ideia de que se integram todas
todas as culturas, é uma perspectiva diferente. Ele não tem uma perspectiva a partir da política de esquerda, de direita, de capitalismo, de comunismo. A perspectiva dele é a pluralidade cultural. Ele pensa, olha que interessante, olha que massa, nós juntamos um país comunista com um país capitalista, juntamos essa pluralidade. Ele começa a contar da música que ele viveu lá, que ele conheceu e tudo isso, fala, nossa, aquilo é foda, aquilo é do futuro para mim, sabe? Mas em compensação, ele chega no Brasil, quando ele volta, né? Eu estou dizendo o personagem ficcional que de algum modo rebate esse personagem verdadeiro que é o André Santana. Então eu cheguei no Brasil e vi que o Brasil da redemocratização, o Brasil já dos anos 90, depois da ditadura militar e tudo isso, era uma merda. Só a única coisa que nós tivemos foi que tudo virou mais capitalista que nada. Assim, nós acabamos vivendo num regime capitalista e abandonamos qualquer projeto de pluralidade cultural. Então ele se enfoca muito nessa questão da pluralidade cultural. E a perspectiva que ele apresenta nesse bloco final, aí, nessas histórias autoficcionais, é uma perspectiva que está baseada justamente na pluralidade. E aí ele retoma 3 personagens muito importantes, digamos, para ele, muito importantes, alguns muito conhecidos, outros não. Que é o Glauber Rocha, o cineasta do cinema novo, o Darcy Ribeiro, antropólogo e político, e o George Maltner, que é um músico não conhecido, mais conhecido pelo Maracatu Atômico, que o Nação Zumbi gravou depois. O George Maltner é pouco conhecido. Mas enfim, esses 3 são 3 perspectivas que ele retoma como justamente uma perspectiva pessoal para ele. E ele acaba retomando esses 3 personagens que são assumidos, que são sempre evocados aí nesses 4 contos finais, e as perspectivas deles, basicamente, era que nós tínhamos que juntar toda essa culturalidade brasileira, toda a pluralidade cultural e produzir uma coisa particular, uma coisa que fosse nossa. E a partir dessa pluralidade, a gente ia chegar, digamos assim, a um grande futuro. Não era cortando as coisas. Você é de esquerda, você é de direita, você, não sei, é comunista, é socialista, é bolsonarista, é lulista. Me falam, não, nós temos que juntar tudo isso e a pluralidade que é o tesão. A parada massa é a pluralidade, não é? É que todos sejamos diferentes. Então, basicamente, essa era a perspectiva de futuro que se planejava com esses 3 personagens, aí, com Glauber Rocha, com Darcy Ribeiro e com Jorge Maltner. Todos eles pensaram justamente no tempo que o Brasil estava na ditadura. Então, era uma perspectiva que, vamos ver, acabando a ditadura, nós temos que ir para uma coisa melhor. E a coisa melhor, basicamente, é essa, é a pluralidade, tudo vai ser aceito e tal. Bom, mas voltando para o Brasil, então, esse personagem, André, Glauber e Jorge, chega no Brasil e percebe que, putz, nós chegamos num neoliberalismo pesado, bruto, e não tem pluralidade, tem intolerância. Justamente a intolerância que foi apresentada no primeiro bloco das narrações curtas. Vejam como tudo se integra, né? Então, basicamente, o que o André Santana faz nesse livro é mostrar no primeiro bloco as ideias intolerantes que tomaram conta do presente, né? Essa ideia, não sei, um bolsonarista, um lulista, ou qualquer coisa disso. O André Santana é de esquerda, mas mesmo assim ele não poupa a esquerda da crítica. Então, pouco poupa a esquerda da crítica. Então, ele basicamente mostra, vejam, os personagens intolerantes no presente, veja a perspectiva de futuro, com o Toninho e o Chiquinho aqui, que o policial vai esmagar a cabeça deles, eles vão comer merda no meio do lixão. E no final ele volta ao passado, né, para essa perspectiva antes de que se acabe a ditadura, ele retoma esse passado para mostrar como tinha possibilidade de futuro, que era justamente essa questão da pluralidade. Vejam que interessante. Então, parte do presente, mostra um futuro possível e retoma um passado que projetava futuro. Vejam que coisa, assim, essa questão temporal e a perspectiva política que gera isso aí. Então, basicamente é isso, né? Bom, então, pensar que a questão do... Vamos para o nosso quarto e último ponto do livro, que é a questão das intencionalidades, a orientação política do André Santana, que é justamente a partir dessa pluralidade. Basicamente, as intencionalidades que aparecem nessa obra, aí, que se chama O Brasil é Bom, que não apresenta nada de bom, bem curioso, é irônico, como sempre, o André Santana, esse livro de 2014,
está em um forte diálogo com justamente essa questão da discussão da polarização, que é muito questionável, não? Como nós vamos dizer que está polarizado? Existem múltiplas perspectivas dessa tragédia que o Brasil está vivendo no século XXI. Então, basicamente, o que ele mostra, que existe o que ele quer mostrar é que o importante é a pluralidade. Nós não podemos falar de polarização de esquerda e de direita. Ele trata de desconstruir isso, não? Principalmente depois de 2013, foi justamente o que aconteceu. Essa questão da polarização, de esquerda de um lado, direita do outro. Essa é a discussão que se está dando. Mas ele quer mostrar que não é assim. Não são dois blocos, não são dois lados, esquerda e direita, senão são múltiplos. Tem múltiplas possibilidades, como o personagem dele, André, George e Glauber. São 3, pelo menos. Então, a ideia dele é justamente demonstrar essa questão de que a crítica da polarização é uma mentira, isso não funciona. Existem múltiplas perspectivas. Inclusive, como eu comentava, ele critica a esquerda no livro. Não? O primeiro conto dele, que se chama Deus é Bom, número 8, ele faz uma crítica quase explícita ao governo do Lula, assim, sabe? Não ao governo do Lula, senão a interpretação que a esquerda está dando. Ele compara o Lula, a história, a biografia do Lula, não, na verdade é o filme Lula, Filho do Brasil, um filme de 2009. Ele coloca no mesmo nível que a história de Cristo, assim, na história de Cristo, e as duas, ele acaba mostrando como as duas são narrações políticas que têm uma série de intenções escondidas aí, e que ao final essa questão política esmaga qualquer, digamos, possibilidade digamos assim, de avanço social. Então é por aí, mais ou menos, que essa coisa. Então, vejam como ele faz isso no seu livro. Basicamente, como ele faz isso, é aí que ele, digamos assim, coloca a intenção dele com tudo, sabe? E vou dizer aqui, vou ler um fragmento, uma entrevista dele também, em que ele diz essas intenções. Ele diz claramente: eu quero provocar isso nas pessoas, uma certa indignação com a falta de poesia no mundo. Acho que o mundo poderia ser mais bonito, ter relações mais bonitas entre as pessoas. Deveriam se amar mais. Seria fundir um certo marxismo com o cristianismo. Não o cristianismo no sentido da religião, católico ou evangélico, mas no sentido do amor próprio, da convivência entre as pessoas. Então, essa intenção dele, de demonstrar essa questão da convivência, que nós podemos conviver, que nós podemos aceitar a pluralidade cultural e tudo isso, não podemos falar dessa questão de esquerda e direita, ele fala que de esquerda e direita já não funciona. Então ele trata de plantar isso, de projetar isso para a sociedade a partir do seu lugar de enunciação. E esse lugar de enunciação, como eu havia comentado, ele é um escritor conhecido, filho de um escritor mais conhecido ainda, que tem relações com Bernardo Carvalho, com a Flora Sussekind, com a crítica literária. Então, a partir disso, esse é publicado pela Companhia das Letras também, a editora mais importante do Brasil, agora no começo do século XXI. Então, vejam, a partir disso, ele planta essa ideia, e essa ideia entra num discurso social, a partir de um contexto específico, que é essa ideia da bipolarização depois de 2013, ok? Então, vejam como ele acaba projetando isso e entra num discurso coletivo pelo lugar de enunciação dele. Então, essa é a perspectiva que eu queria dar, ok? Bom, já concluindo então o nosso curso, eu acho que nós temos duas perspectivas diferentes aí. Só um comentário, eu tenho um artigo, já um ensaio publicado sobre o André Santana, que está na revista Odisseia, que se chama É o País que Não Existiu, Tempo e Narração em O Brasil é Bom, de André Santana, ok? Eu coloco o link aí para vocês também na descrição do vídeo. Bom, concluindo então o nosso curso, eu acho que nós apresentamos perspectivas diferentes aqui, justamente era essa a ideia das múltiplas escritas da história, não? Uma perspectiva que é a do Tyron, que é a partir nós invertermos a ideia do Hayden White de ler a história como literatura. O Tyron propõe vamos inverter, vamos ler a literatura como história, e eu apresento outra perspectiva da literatura, também na sua historicidade, não? Que é ler a literatura como um diálogo e uma ação na sociedade. São duas perspectivas diferentes, mas que se complementam. Então, acho que essa é uma perspectiva interessante, ok?
Assim nós damos por concluído o nosso curso. A atividade vai estar na descrição na descrição dos vídeos aí, vocês podem acompanhar a descrição dos vídeos, ok? Ver aí. Também vai estar a bibliografia. Eu agradeço a atenção de vocês, acho que o Tyron também vai agradecer, não sei. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido interessante e tenham aprendido algo com essa ideia das perspectivas de observar a literatura na sua historicidade, no seu momento específico, realizando diálogos específicos, realizando ações específicas, ok? Obrigado pela atenção de vocês, a bibliografia vai estar aí, revisem o que vocês quiserem, esperamos a atividade. Um abraço do México para vocês.